Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para primeira live da Senhora Literatura aqui no Instagram. Então vocês já estão acostumados, né, a me ver lá no YouTube. E hoje, em homenagem ao Dia das Mulheres, né, que foi ontem, a todo esse mês de março, que é um mês que a gente fala muito, né, sobre as mulheres, que a gente debate muito sobre esse tema. E também em homenagem a todas as mulheres lindas, já estou vendo várias aqui, né? A Carla, a Deia, a Ana. É uma alegria estar fazendo essa primeira live aqui, a Neisi. Dá um oi também para os homens, né? Que estão prestigiando aqui o Plínio. Oi, Laura, tudo bem? Então, essa live de hoje vai ser bem bacana, porque nós vamos ter uma convidada super especial, que é a Juliana Lopes, também conhecida como Lopes Lazuli. Daqui a pouquinho eu já vou chamar ela para estar aqui com a gente. Enquanto isso, vocês vão entrando, né? Elizabeth, Amabelle, Evelyn, um beijo para vocês, todas mulheres poderosas aí da minha vida, mulheres amadas. Saudade de todas. E que essa pandemia acabe logo, né? Pra gente se juntar, se abraçar, festar. Mas enquanto a gente não consegue fazer isso pessoalmente, né? Vamos fazendo aqui pelas redes sociais. Vamos nos encontrando nesses eventos tão gostosos, né? Que são essa troca, falar de poesia, falar de autoria de mulheres, falar de livros que estão sendo publicados por mulheres. Então eu espero que vocês fiquem aqui com a gente essa horinha. Aproveitem a nossa convidada. Eu vou chamar ela aqui, deixa eu ver se ela já tá. Olha, a primeira vez que eu vou fazer uma live em dupla. O Ednei também já tá por aqui. A Ju ainda não entrou, então vou pedir para. Obrigada, Ana. Ai, também amo vocês. Que essa seja a primeira de muitas outras lives, né? Só um pouquinho, gente, que eu vou ligar aqui a luz. Aê, agora já estou iluminada de novo. Não sei o que aconteceu aqui, apagou a luz. Oi, Priscila, diretamente de Portugal. Olha só, nós estamos com a nossa live passando na Europa. Nós somos muito chiques. Deixa eu ver então se a Ju chegou aqui para eu chamar a nossa querida convidada, né, de hoje. Ju não está aqui ainda. Cadê você, dona Ju? Pessoal, então enquanto a Ju chega, não sei se ela de repente está tentando entrar ou não, né? Eu vou começar aqui, vou ler o primeiro poema que eu conheci da Ju, que faz parte desse livro maravilhoso que eu recomendo a todos que ainda não, não conhecem, né? Que conheçam essa coleção da editora Urutau, que é a coleção Quem Dera o Sangue Fosse Só o da Menstruação, que a Ju participou, né? Essa aqui é uma coletânea. Então, eu vou começar lendo o poema dela. Daqui a pouquinho eu falo também sobre outros projetos aí, também relacionados à editora Urutau e a essa coleção Quem Dera. Então, só para aquecer vocês aí com um pouquinho de poesia. Letra Fria da Lei, Ju Lopes. Nunca ouvi um sim. O mundo não sorriu para mim. Aprendi então a enxergar o resmungo como gargalhar. Não ande assim, esse não é o seu lugar, nem são modos de uma menina se comportar. Isso não é coisa de menina e você não vai chorar, porque quem vai a sério te levar, não te darei aumento nem promoção, e depois de amamentar não tem folga não. Não tem como escolher, seja mãe, queira ou não. Como é letra fria da lei,
não é não. E se para mim foi assim, por que te devo esse são? Tenho direito à escolha que sempre me foi imposta. Te rejeito e isso não é degredo. Se te dou uma mão e amizade, quer tudo que tem na mente. Para ti foi sempre sim. Pensa ser dono do mundo e da rua, mas aqui não é tua jurisdição. Dispenso teu desejo, que não é caridade. Não é não. E esse foi o poema Letra Fria da Lei, da Ju. A Ju acabou de entrar, nossa convidada especial, então vou convidar ela aqui. Só um pouquinho. Convite para participar aqui. Olá, dona Ju! Oi, Fran, muito obrigada. Obrigada pela interpretação. Eu acho que eu nunca tinha ouvido esse poema falado por outra pessoa, então é diferente quando a gente ouve outra pessoa falar. Você conseguiu pegar ele inteiro? Eu entrei um pouquinho depois que tinha começado, bem no início. E é bom Então reviver. Hã? aproveita então e conta pra gente qual que foi a inspiração para esse poema, qual que é a história por trás dessa poesia. Então, ele não é um poema muito recente. Quando saiu a chamada para a antologia que acabou se tornando Quem Me Dera o Sangue Fosse Só da Menstruação, eu mandei uma série de poemas, tinham poemas muito mais recentes. E engraçado que esse foi um que eu botei assim: olha, se vocês escolherem esse, só lembrem de colocar em itálico todas as falas que são falas de outras pessoas. A maior parte do poema é das falas que nós ouvimos, né? Ah, tem que se vestir assim, seja mãe se queira ou não. E eu lembro que eu escrevi ele, eu acredito ele por 2011, faz tempo, acho que uns 10 anos atrás. E aí, olha, tem até dedicatório. E aí a maior parte essa segunda estrofe que aparece, para quem não tem livro, uh, que aparece em itálico, são essas falas que nós ouvimos, que seja mãe, essas contradições, né? Porque são várias frases meio contraditórias, enfileiradas, que é todas essas informações que a gente recebe. Eu não lembro exatamente se eu tava muito puta com alguma coisa, eu acho que não exatamente. Só que eu fiquei muito. Era muito aquela época, isso eu lembro, era muito forte aquela campanha do Não É Não. Que eu tava começando a tomar redes sociais, que até hoje é bastante, mas naquela época tava muito forte. Que era o Não É Não e Meu Nome Não É Psyu também. Eram dois tipos de campanha que corriam muito forte nas redes sociais na época. Na época, acho que não tinha nem Instagram direito, né? E era muito forte, eu fiquei com muito essa frase na cabeça, tá? Parece que assim, o nosso não ninguém aceita. Só que o não que a gente ouve, tanto faz. Então, a ideia foi muito isso, de todos os nãos que eu, como pessoa, eu mesma, assim, né? Que não é exatamente uma experiência como ser mulher, mas todos os nãos que a gente ouve, por diversos motivos, por ser jovem, eu acho que a gente acumula isso, sendo jovem, sendo, sei lá, de algum determinado lugar, ou sendo de uma determinada etnia, ou sendo de alguma orientação sexual, ou não sendo aquilo. A gente sempre ouve diversos discursos. Só que isso sempre se multiplica ou se triplica quando se é mulher. E esses discursos acabam sendo muito cruéis e muito excludentes, muito limitantes, enfim. Eu acho que a gente experiencia isso como sujeitos, mas muito como parte de uma coletividade maior, que é ser mulher. E engraçado, assim, tinha outros poemas que eu preferia, não era o meu preferido. Mas eu fiquei muito feliz quando ele foi aprovado, exatamente porque me suscitou tudo isso. Eu não tinha tão forte. Antes dele ser selecionado, eu não tinha tão forte o que ele queria me dizer. E eu achei muito representativo como ficou ali no meio, como a gente fala como isso é letra fria da lei, que é uma lei que a gente tem como imposta. E também de como isso foi que eu comecei a ver isso com muito mais força depois do lançamento. E outras coisas que aconteceram depois, né? Mas eu vou deixar pra falar isso aos poucos, outras coisas que aconteceram depois. Então tá bom. Mas é sempre legal a gente saber, né, em qual contexto, assim, aquele poema foi escrito, né? Acho que isso, como você falou, às vezes, naquela primeira
vista sua naquela primeira leitura não te suscitou tantas coisas. E depois, né, ele ali no livro materializado, e também, como você falou, ouvindo ele em outras vozes, vai tornando uma coisa diferente, né? Vai se tornando, não é mais só seu, né? Ele é de todas as pessoas que lerem e que se sentirem representadas, né? Então ele ganha um corpo muito maior. Mas, Ju, a gente começou com o poema, né? Mas a gente não te apresentou ainda. Então, essa é a nossa entrevistada de hoje, Juliana Lopes. Também pode ser chamada de Ju Lopes ou Lopes Lazuli, né? Tem várias opções para chamar. Você é gaúcha, mas está radicada em Curitiba, né? E também, além de poeta, é musicista. Conta um pouquinho pra gente, então, como que é isso? De ser uma gaúcha radicada em Curitiba, como que é ser uma poeta que também é musicista. Conta para nós essa variedade de Jus e Lopes Lazuli. É meio doido, assim. Eu ouvia muito Legião Urbana quando eu era adolescente. E Legião Urbana me deu vontade de escrever letra, não música exatamente. E um poema do Carlos Drummond de Andrade me deu vontade de fazer música. E era um poema, que é José, né? E agora José. Até hoje eu tenho um ritmo próprio para essa poesia. Mas eu comecei a fazer poesia ali por volta de uns 9, 12 anos, nesse momento ali. Não lembro exatamente quando. Comecei a tocar violão com 13. Ai, tem alguém querendo aparecer aqui. Só um pouquinho. Tá, aparece aqui, ó. Dá oi. Essa aqui é a minha estrela, o Dara. O Dara gosta de participar dos vídeos sempre, né? E aí comecei a ter esse... eu comecei a estudar música com a ideia de compor mesmo, né? Mas por muito tempo achei que não é a minha, não gosto, acho que não é pra mim. E neguei isso por muito tempo. Eu acho que neguei a poesia também por muito tempo. Porque eu ficava fazendo, só que é só aquela pessoa que escreve em qualquer lugar, no verso da nota fiscal. Quem bate ponto, que naqueles novos tipos de ponto eletrônico, sabe que sai um papelzinho assim, que deve ser uns 2 por 2, assim. 2 centímetros por 2 centímetros, eu consigo escrever naquele papel. Eu escrevo em tudo que é lugar mesmo. Eu gosto muito de escrever à mão, aliás. A maior parte do meu processo é escrever à mão. Raramente eu escrevo só no computador, uma coisa que eu estou tentando me acostumar hoje em dia. E então, assim, eu não podia negar. Estava acontecendo, estava indo. Eu podia me afastar, me afastei da música acho que mais de 10 anos. Fiquei bastante tempo sem tocar, sem fazer nada. Mas não adiantou muito. Chegou um momento, assim, chegou a crise dos 30 e eu, não, preciso fazer isso e aceitem. E em 2015 eu passei por alguns perrengues, assim, meio sérios em Porto Alegre, que foi um momento, assim, não dá. Eu preciso sair daqui, eu preciso viver a minha vida, porque tentar viver uma outra vida, uma vida imposta, uma vida desenhada pelos outros, por isso tem muito a ver com letra fria da lei, não tá dando certo. Então, se é para ser infeliz, que sejamos infelizes fazendo alguma coisa que a gente goste, né? E em 2016 eu vim para Curitiba, porque eu tinha lido a respeito do bacharelado em musicoterapia da Unespar, e eu vim para cá sob pretexto de fazer musicoterapia, mas claro que nunca é uma coisa só. Tinha outras descobertas que eu queria fazer. E não terminei o curso até hoje, por conta da pandemia também, era para ter terminado o curso em 2019, só que também tive uma série de crises pessoais, assim, que me atravessaram, e eu costumo dizer que o meu... Eu acho que eu tô assumindo isso de um tempo para cá, na verdade. O meu processo criativo tem muito a ver com o meu processo terapêutico. A gente não consegue dissociar muito. Eu acho que a gente viveu muito tempo, e isso é uma coisa muito machista até, de querer dissociar a persona da pessoa que tem por trás, do artista. E eu acho que isso nunca me deu muito certo, porque eu acho que muita gente, entre não só mulheres, mas também entre artistas homens, são muito reconhecidos por tudo, o que vivem, viveram, por que foram, questão de transtornos mentais, questão de vivências. E então eu não posso negar isso. Tudo isso me atravessa muito. E quando eu vivi várias perdas pessoais em 2019, de entes queridos e também de perdas assim, de vida mesmo. E eu vivi uma grande crise, foi ter que trancar o curso, né? E isso me fez cair numa super produção.
Eu comecei a escrever muito em 2019, compor muito em 2019, e não foi por acaso que o sangue aconteceu no meio disso. Que eu digo sempre foi a única coisa boa que me aconteceu em 2019, foi o sangue. Porque era um momento que eu tava muito, muito para baixo, que várias coisas estavam dando muito errado. E de repente veio esse livro, veio uma nova perspectiva, veio pessoas incríveis que eu conhecia através do livro e que ainda estou conhecendo, né? E então, assim, para mim, de uma certa forma, tá confirmando aquilo que eu pensei em 2015. Se é para ser infeliz, vamos ser infeliz do que gosta, pelo menos. Tô com um monte de problema. Quem não tá no Brasil da pandemia governado pelo Bolsonaro, né? Mas eu tô com um monte de problema, mas é essas coisas que às vezes colocam a gente, bom, com um sorriso no rosto e pensar, alguma coisa tá acontecendo, alguma coisa tá dando certo. Alguém se importa com o que a gente fala, com o que a gente tenta fazer esteticamente. E eu acho que isso vale muito a pena. Que legal, Ju. Eu acho que essa tua fala, assim, ela é muito motivadora, né, para outras mulheres, inclusive mulheres que possam estar aqui, né, assistindo, para a gente sempre buscar, né, como você falou, assim, o que que eu desejo, né, o que que vai me fazer me sentir melhor. Então, buscar isso, ir atrás, né? Então, eu acho que isso traz uma força, assim, né, para um incentivo, né, para as mulheres. E queria então que você falasse também. Eu estou aqui com os dois livrinhos, né? Todo mundo já estão cansado de falar, de saber que eu adoro essa coleção. E a gente vai falar depois sobre o seu livro autoral, o Novas sobre ela. Mas antes da gente entrar para falar do Novas, eu queria que você contasse. A gente falou um pouquinho já do Quem Dera, né? Que Uhum. tem uma poesia sua que é essa antologia, né, de várias mulheres com obras. Vou até mostrar aqui também. Além das poesias, né, tem as obras que são muito bonitas aqui nos livros. A editora Urutau fez um trabalho muito bonito. E eu queria que você comentasse assim, de outras publicações que você tem também. Em antologias eu vi que você postou outro dia um Uhum. outro livro da Urutau. Se você quiser mostrar pra gente, eu não sei se é um texto longo ou curto, tem por aí? Não tem? Não, pior que eu não deixei ele. Eu pensei, tá, eu tenho que deixar ele do lado, mas não tá aqui do lado do lado. Mas fala pra gente um pouquinho sobre isso. É que eu até. Ai, eu acho que eu vou acabar. Meu Deus, a Urital tá me vendo aqui. Eu vou ter que pegar no computador mesmo. Eu não posso deixar de falar uma Nada coisa. mais, É que uma coisa que eu acho muito nada é interessante, que o texto que eu escrevi para essa antologia, que foi a chamada, a antologia é antifascista. Então, era um texto, era um pouco mais abrangente do que a antologia do sangue, né, as duas anteriores, que eram de poesia e artes visuais. E eu pensei, pô, aí tá a hora de eu botar a prosa na história, né? Eu não escrevo muita prosa, tenho muita ideia para escrever, tô tentando agora, assim, comecei, assim, tô num projeto parou, assim, nos últimos dias, mas eu tô num... tá sempre vendo. E eu tô trabalhando num projeto de prosa, de um conto, assim, uma novela, provavelmente, ali, e que eu tô achando muito, muito interessante, muito, eu tô gostando muito, assim, eu espero falar dela mais em breve, que eu espero terminar esse ano, talvez publicar esse ano já também. Mas não é a primeira vez que eu tento escrever prosa na vida, né? E daí nessa da Urutau eu pensei, pô, vamos lá, vamos fazer, na Antifa, né? Vamos fazer realmente. Só que assim, tava indo e eu não sei o que eu vou mandar, né? Só que eu tinha escrito essa crônica, tem um projeto que tá um pouco abandonado ultimamente, mas eu tô recuperando aos poucos, que é chamado As Crônicas de Curitiba. Por eu ser uma pessoa de fora, mais que gaúcho para paranaense, não seja uma coisa tão distante assim, eu comecei a botar minha estranheza nessas crônicas. Eu fazia antes no Facebook, eventualmente eu posto elas aqui no Instagram, mas o lugar onde eu posto elas mesmo é na minha página do Medium, que tá bem, bem abandonada, que é medium.com/barra Azul também, né? Que é o Azul em todas as redes agora, né? Tem TikTok também, mas essas três só, Instagram, TikTok e Medium. E
E geralmente eu escrevo sobre percepções que eu tenho em coisas que me acontecem na cidade. Então eu sempre tento colocar, isso aconteceu no Bigorrilho, isso aconteceu comigo no Campo Comprido. E sempre tento costurar a cidade dessa forma. Mas ainda algo está muito no começo. Ficou uma coisa muito assim no diário ainda, até eu começar a querer colocar uma coisa mais estética mesmo. Tanto que tem uma que eu mergulho muito, mas não está no Medium ainda. Estava no Instagram, mas eu vou passar para o Medium agora. Que eu falo sobre o vergonhoso muro do Batel. Rapidamente contextualizando. É uma música do Ney Lisboa, que é um compositor lá de Porto Alegre, que é chamada Belim Bonfim. Bonfim é um bairro de Porto Alegre. E ele fala em determinado momento do vergonhoso muro da Mauá, porque o tal do muro da Mauá, ele separa o rio Guaíba da cidade. E eu sempre achei incrível isso. E a minha inspiração foi sobre todos os muros que a gente coloca. Especialmente, eu não gosto de escrever sobre temas assim, mas não existem temas grandes, não existem temas pequenos. E eu tava escrevendo sobre o Big Brother, assim. E eu não aguentava mais ver aquela coisa de tanta gente apontando, tanta gente se colocando de uma maneira. Eu pensei, que muro é esse? Que muro é esse que a gente tá colocando uns contra os outros agora? E por que a gente tá atacando, justamente, que simbólico isso, a gente tá atacando tanto uma mulher negra? Por quê? Por que esse muro agora? E aí, eu comecei a pensar nisso, porque eu ouvindo enlouquecidamente Ney Lisboa, que é um dos meus compositores favoritos, então não é nada novo. Aí, porque eu vindo, eu pensei, eu vou costurar isso em Curitiba, em todos os bairros que começam com a letra B. E fui costurando. Isso é uma vivência completamente estética. Isso não aconteceu comigo. Tem bairro ali que eu nem conheço. Mas o meu processo de escrita geralmente é assim. Pode partir de alguma coisa muito pessoal, mas acaba sempre tendo alguma coisa de tentar atingir um nível estético. E com o do Suor do Rosto, que é a crônica que eu publiquei na coleção, na coletânea Antifa, nada mais parecido com um fascista do que um burguês assustado. O título eu fiquei assim, fiquei acho que uns 2 dias pensando no título, eu fiquei, será que eu entendi? Será que eu não entendi? Aí eu vi que eu tinha entendido, e tinha entendido muito bem. Porque é nada E mais é bem isso. Eu vou até, só fazendo um parênteses, Ju, vou precisar que a editora Urutau está nos assistindo aqui. Sempre Se eles tá. puderem colocar o link do livro aqui embaixo, né? Por Sim. favor, coloquem no link para o pessoal que já está querendo conhecer aí, né? E fala de novo, Ju, o nome do livro, como é que é? Ah, nada mais parecido com. Deixa eu ver. Urutau, não deixa eu falar o nome errado, tá? Nada mais parecido com um fascista do que um burguês assustado. Legal. Não, um minutinho só, eu vou trazer o livro. Vamos lá, gente. Enquanto a Ju vai lá ver o livro, eu vou ler uma outra poesia aqui da coleção Quem Dera, da nossa querida amiga que também está aqui nos assistindo, que é a Neisi. Ô, Ju, agora você vai ter que esperar que eu vou ler um poema da Neisi. Você foi para lá, eu prometi que eu ia ler um poema da Neisi. Se chama Presente. Enquanto isso, você toma sua aguinha. Presente. Nem bem janeiro se despedia e já éramos 100 a menos. Dores invisíveis e mudas, enquanto mãos de bem apontavam orgulhosas dedos e armas. A lama nos cobria sem poesia nenhuma. Mas estamos aqui, gritando presente, e faremos versos e daremos as mãos. Gestaremos sonhos e diremos não. Mal janeiro se foi e já éramos 100 a menos. Então essa poesia da Neisi também faz parte aqui da coleção. Ó, todas as minhas amigas aqui, ó, todas estão com dedicatórias, eu sou poderosa. E só para também continuar aqui, né, nesse clima que a gente está falando de política, né, a Neisi nesse poema ela foi bem feliz porque ela conseguiu juntar ali várias coisas que estavam na época, né, Brumadinho, a questão do feminicídio, a questão dos dedos e armas, né, que é uma coisa bem forte desse desgoverno, né. Eu também fico toda arrepiada quando eu leio esse poema. E... não tem como, né? Ainda mais de pensar que são índices que aumentaram bastante na pandemia. E eu acho que a gente está nós que vivemos aqui no Paraná, especialmente, estamos em um estado bastante violento para mulheres. Não sei de estatística, assim, mas eu lembro que... Eu acho que foi nesse ano mesmo, de 2019, que eu lembro que, assim, toda semana tinha um caso de feminicídio diferente no Paraná. Toda semana tinha
um caso mais absurdo que o outro. E a gente fechou o ano passado com 3 mulheres assassinadas no dia de Natal. No Natal, uma delas assassinada na frente das 2 filhas no meio da rua. De Acho que umas como 4 ou 5. eu, hoje em dia o Instagram tá um pouco mais voltado, o meu Instagram tá um pouco mais voltado ali para publicação, né? Mas geralmente ali eu já passo meio que eu vejo isso, não tem como, assim. Eu acho que assim, qualquer pessoa que. Tem uma expressão que eu gosto muito, mas eu não lembro de quem é essa expressão, mas eu gosto muito dessa expressão. Qualquer pessoa que tem mais do que meio quilo de carne no peito se emociona. Tem muita gente que tem meio quilo de carne no peito, mas tem gente que não tem, como a gente. E a gente. E não precisa ser mulher para sentir isso, eu acho. Mas eu acho que a gente sente com muito mais força, porque a gente sabe que hoje é aqui teve um caso bastante forte. Nossa, eu me lembro que eu estava indo para faculdade e chorava no meio da rua. Que foi uma delegada, eu não lembro o nome dela mesmo, mas eu me lembro que era um nome com N. Ela foi assassinada. Ela foi assassinada junto com a filha, num condomínio de luxo, aqui em Curitiba, não lembro o bairro. E eu me lembro que na semana a Débora, da Urital, ela tinha colocado até um desafio para a gente escrever sobre alguma das falas do presidente, que dói falar presidente, né? Mas fazer o quê? Que estão no sangue, né? Que ele é alternado. Cada capítulo ele tem frases dessa criatura aí, né? E uma delas falava que, tá, com o aumento com porte de armas, a violência contra as mulheres vai diminuir. Eu não lembro, acho que é o primeiro, que tá grudado ali com a Neise. A Neise sempre fala que ela não gosta de estar abraçada com o Bolsonaro no livro. Mas infelizmente. Vou ler, posso ler? Claro. Posso ler? Fala assim: com a posse de arma de fogo e leis ao lado do cidadão, a violência contra as mulheres diminuirá. Maio de 2017. E aí eu tinha escolhido, mas eu acabei não postando isso. Exatamente porque eu tava muito mal com isso, assim. Tipo, é aquela coisa assim, a gente chega às vezes num piloto automático de se acostumar com a violência contra a mulher, contra idosos, contra adolescentes, contra a LGBT. A gente às vezes se acostuma, mas vez que outra tem um caso que faz a gente parar, não tá certo. Mas às vezes a gente se acostuma. Não devia, como diria Marina Colasanti, a gente não devia, mas a gente se acostuma. E eu fiquei muito abalada com aquilo. Assim, realmente eu não conseguia ouvir falar daquele caso, e acontecia no rádio, tal. E eu me lembro que escrevi muito sobre isso. E eu sou muito escola do trocadilho, né? E eu pensei porte de armas, porte de almas. O cara se sentia dono da mulher, da enteada, que ele assassinou a enteada também, assim como vários outros casos por aí. E o que adianta ter porte de armas se a gente vai aumentar o porte de almas? Cada vez mais vão se sentindo donos dessas mulheres que são coisas, ao ver deles. E é muito fácil matar quando é coisa. Por isso que assim, tem toda uma história atrás de coisificar determinadas minorias. Não só as mulheres, minoria, né? Enfim, mulher não é minoria. Mas tem toda uma história atrás de coisificar. Por que os africanos que chegaram no Brasil, escravizados, eram tidos como coisas, como seres sem alma? Porque é mais fácil escravizar. Ainda, até no algoz, há um resquício de humanidade. E eu defendo, assim, pode ser uma coisa bastante polêmica, assim, mas eu acho que eu não seria completamente coerente com a minha visão de mundo se eu não defendesse que um agressor muitas vezes é uma vítima. Isso não quer dizer, ele não deve ser punido. Isso não quer dizer, tudo bem ele fazer. Não tem tudo bem. Mas a gente sabe que tem todo um sistema machista e a gente devia se concentrar muito mais em diminuir a incidência de machos agressores, de pessoas se sentindo donas de outras, independente se são homens ou mulheres, porque violência entre casais de mulheres também é grande. E pude presenciar isso bastante tempo. Então, eu acho que a gente tinha que se concentrar um pouco numa abordagem menos agressiva. A gente está num momento de muita agressividade no Brasil. E não é para menos, não é eu encontrei um amigo hoje, talvez assim, cara, esse projeto não é de hoje. A gente está achando, mas eu começo a ler coisas que eu escrevi em 98,
ou coisas que eu ouvi em 98. E tava ali. O projeto é muito antigo. Sim. Eu comecei a escrever uma crônica, talvez eu publique em rede social, falando de por que, ao contrário de muita gente, eu não desejo a morte do Bolsonaro. Eu não. E eu me fundamentei numa música de uma banda carioca chamada Pedro Luiz da Parede. Talvez não seja muito conhecido, mas foi fundamental para a formação de outras bandas que todo mundo conhece, tipo Rapa, Planet Hemp. E eles têm uma música que eu acho muito inteligente, é uma música de 90, eu fui pesquisar, era uma música de 97. Ou seja, já existia alguma coisa de alguém falando em 97 sobre isso. E a música fala: eu sou a favor da pena de vida. Se a pessoa, eu não lembro exatamente a letra, mas eu lembro se a pessoa errou, que ela pague agora, não pague em outro momento. E sabendo que comprou uma carteira permanente, carteira, eu acho, carteira permanente de inimigo. Ou seja, essa pessoa tem que responder. Não só de responder, ela tem que aprender em cima daquilo, ela tem que rever em cima daquilo. Eu não gosto de quando fala em alguns temas como esse, as pessoas falam, não, você acredita, você é ingênua. Daí, sinceramente, eu até postei ontem do Dia da Mulher, porque eu acho que algumas vezes a gente tem que. O nosso feminismo tem que deixar um lado, assim, porque eu acho muito simbólico que nós, mulheres, começamos a usar calças compridas e os homens não passaram a usar saias. Eu acho muito interessante que nós tenhamos ido com força para o mercado de trabalho e que nós sejamos julgadas pelo quanto a gente consegue deixar os filhos. Eu não tenho filhos, mas eu acho que é uma coisa que atravessa. Eu acho que não precisa ser mãe para ser atravessada por todos os silenciamentos que as mães têm na nossa sociedade. Por mais que se cultue a figura materna, mas você tem filho, quem é que vai ficar com seu filho quando você for trabalhar? Então a mulher tem que adotar uma postura. Quanto mais fria for a mulher, mais ela entrou no mundo masculino. Por que a gente entrou tanto no mundo masculino e o mundo masculino não teve que entrar no mundo feminino? Por que a gente abdicou tantas coisas? Eu não acho assim, mulher não é doce, mulher não é mais paciente, mulher não é mais tolerante. Mas já que nos associam a todas essas coisas, e são coisas que poderiam ser muito mais úteis na sociedade do que o belicismo, do que o ódio, por que a gente não vira mais feminino? Acho que a gente já está numa busca nisso. Só que parece que o feminismo macro, assim, esse feminismo branco, acadêmico, infelizmente, poucas vezes se volta para isso e acaba caindo nesse discurso meio neoliberal, assim, de que nós temos que ser frias, nós temos que ser duras, porque só assim nós não seremos mulheres. Porque é mulherzinha. O que é coisa de mulherzinha? A gente não devia aceitar isso. E a gente aceita. Sim, é verdade. Isso que você falou, eu acho que é bem interessante da gente refletir, né? Muitas vezes a gente acaba não refletindo por esse aspecto, mas faz todo sentido, né? E como você falou, se a gente conseguisse, né, trazer esse feminino muito mais também para os homens, com certeza a nossa sociedade estaria bem melhor, né? E Ju, mas mostra aí pra gente o livro de novo, então. Ai, desculpa, Claudinha. Mostra que a gente acabou não mostrando o livro. Assim, Mostra aí que você estava com ele. esse aqui. Então, não há nada mais parecido com fascista que um burguês assustado, da editora Urutau. É um livro de contos de É o crônicas. selo da Hecatombe, na verdade, que é da editora Urutau, que é o selo político da Urutau. Tem o velho da Van aqui. Ele tem crônica, ele tem artes visuais, ele tem poesia. É bem multifacetado, assim. A minha crônica, ela nasceu meio dessas crônicas aí das crônicas de Curitiba. É em cima de uma história real. Realmente aconteceu comigo. Eu não vou ler toda, eu acho. Ela não é muito comprida. Mas eu acho que vai dar uns 2 minutos, eu lembro. Dá tempo? Dá, pode ler sim. Então vou ler tudo. O nome da crônica é Do Suor do Rosto. Pausa no ócio para falar algo que é tão caro para uma capricorniana. Eu vou ler do livro, né, que fica mais bonito. Peraí, deixa que eu me perdi aqui. Eu tinha pegado direitinho a página, depois me perdi. Tudo bem. Enquanto você acha aí, eu vou repetir uma frase que eu li aqui, que a Rudineia postou. Como Sim. você estava falando do porte de armas, porte de alma, ela complementou. Ela falou assim, porte de aula
porte de arte, porte de um monte de outro de livro, de um monte de outras coisas, né? Pô, Eu achei bem bacana. vamos construir isso, Rutilé. Eu não tinha visto essa. Eu tinha visto uma outra coisa que ela falou que eu gostei também. Manda de novo aí, Rutineia. Vamos trabalhar em cima disso aí, fazer um poema coletivo, assim, porque eu acho que suscita várias coisas que a gente está vivendo no Brasil. Do suor do rosto. Pausa no ócio para falar algo que é tão caro para uma capricorniana. Trabalho. Necessário relembrar que trabalho, etimologicamente, vem de instrumento de tortura medieval. Meu professor de economia dizia que o trabalho era algo tão ruim na nossa sociedade judaico-cristã latina que, das pragas de Deus, o trabalho era o que recaía sobre os homens. As mulheres também, mas era o trabalho de parto. Maldito feminismo que nos fez dobrar as pragas. Bem, na verdade, o feminismo quis foi nos tirar das pragas que o pós-guerra e o capitalismo nos colocaram. Aliás, o Dia Internacional da Mulher é sobre trabalhadoras que reivindicaram melhores condições de trabalho, que eram, à época, além de insalubres, em turnos de cerca de 10 horas diárias. O mal que Deus fez, o feminismo tentou atenuar. Seguiu-se o massacre, nada diferente do ataque aos professores no ano de 2015, em frente à sede do governo paranaense. Nem as ameaças dos policiais, em protestos de operadoras de telemarketing, que questionavam as recomendações da OMS não obedecidas pela empresa, logo no início da pandemia. Você não manda nada aqui, me disse o policial, acariciando a arma como se fosse seu próprio genital, usando do medo, lembrando as cenas tão recorrentes das mulheres, como se acontecessem com você, mesmo que não tenham ocorrido. Demitida por protestar e pedir demissão por não querer aguentar calada em outro local. Desempregada, sem auxílio emergencial, pois para o governo eu ainda trabalho. Para os lugares onde tenho buscado trabalho, sou um estorvo. Provavelmente algum tipo de funcionário problema que não querem pagar nem para ver, nem para trabalhar. Escanteada de novo por todos os lados, só os ecos dizendo, eu te avisei, nunca vai dar certo. Os ecos podem vir de dentro, dos ex-patrões, dos salafrários do poder, da indústria que produz uma dúzia de derrotados como você. E por quê? 32 dentes, porte físico, não somos mais vendidos na São Francisco, exame de Covid negativo, colesterol baixo, nada importa. Nem sua opinião sobre o embargo a Cuba, nem suas pós-graduações, não sendo um bom rapaz, mulher sagaz, cabendo bem na roupa do paletó de madeira ou de linho, é só mais um caroço desprezado. Perde a indústria, perde o Estado, mas eles sempre dirão, o derrotado é você. Mas a economia não pode parar de arrotar. Nossa, esse texto aí, acho que você conseguiu também juntar muita coisa. Eu me identifiquei porque dia 29 de abril de 2015 também estava lá, tomando bomba da polícia, né, vendo meus colegas professores sendo massacrados, o povo lá dentro da Assembleia Legislativa votando a todo custo, né? Isso é só uma das coisas que você citou aí, né? Tantas outras que você conseguiu sintetizar aí, Ju, e eu acho que você foi muito feliz, né, Você falou que não escreve muita prosa, mas quando você escreve também você consegue ser bem coesa e bem potente, assim, gostei bastante. Eu me arrisco mais na crônica no momento, assim. Eu quero escrever ficção em prosa, só que eu me sinto um pouco, não sei, eu sinto uma barreira. E aí eu coloquei na cabeça, que eu acho que isso também é importante para o processo criativo, que eu não preciso de inspiração, eu preciso sentar e escrever. E é uma coisa que eu tento fazer tanto quando eu vou escrever poesia. Sei lá, aconteceu alguma coisa, eu quero escrever sobre isso. Então, por isso que tem muita poesia que eu posto no Instagram. Quem não me segue, vai, né? Me segue lá. E fazer propaganda, né? E. Fala aí qual que é o seu Insta. Hã? Fala qual que é o seu Insta aí para o pessoal seguir. @lopselazuli. É só clicar aqui no nome aqui. E é a mesma coisa em tudo que é lugar, tá? Aqui, Instagram, TikTok e Medium. medium.com/lapselazuli. Lá só tem prosa, na verdade, no Medium. No TikTok tem besteira, mas tem poesia também.
E aqui que é a que eu mexo mais aqui no Instagram mesmo, que eu abasteço mais conteúdo, né? Agora tá quase só nova sobre ela. Mas, eventualmente, coloco outros. Ontem teve as poesias do Dia da Mulher, né? Não podia deixar em branco. E também, quase sempre, eu posto poemas que eu escrevo muito na hora. Tem coisas que eu vejo uma imagem e escrevo um poema na hora, assim. Eu gosto muito de trabalhar com foto, né? Com fotos que eu tiro. Eu sou a louca do celularzinho, sempre apontando para todo que é lugar. Porque eu, enfim, sou fotógrafa, né? Eu tenho curso, pelo menos, tenho diploma. Não segui a profissão, não perdi meio que o gosto, assim, pela coisa, assim, depois que eu me formei. Mas ainda tem um pouquinho, ainda tem um resquício, assim, a gente não consegue nunca abandonar totalmente. E aí eu gosto muito de tirar foto, principalmente de céu e de cenas inusitadas, bichinhos, enfim. E quando vejo alguma coisa que, sim, que me chama atenção, às vezes o poema sai na hora. E é uma coisa assim, porque lá, preciso fazer um poema com a palavra céu. E vou lá e faço. E não vou dizer, eu gosto de tudo que eu faço. Não, tem muita coisa que eu acho, que ridículo. Tem muita coisa que eu não publico, obviamente, né? Mas eu acho muito, muito importante o processo criativo ser assim. Não tá assim. No meio da música, acho que acontece isso com muito mais força, assim, do pessoal falar, não preciso da inspiração, preciso da inspiração. Cara, eu ouvi o Djavan falando isso uma vez, que ele marcava horário e ia lá e trabalhava numa música. Então, assim, cara, se o Djavan fazia isso, quem sou eu para questionar o Djavan? Ninguém, né? Então, quer dizer, eu concordo muito com isso, assim, quando eu comecei a trabalhar, assim, trabalhar em poesia, em música, trabalhando mesmo, tipo, sentar, escrever, vou escrever sobre isso, vou escrever tanta coisa. Um monte de coisa errada, mas sai muita coisa também. E Sim. eu senti que a minha criatividade fica muito melhor quando eu faço isso, do que quando eu fico esperando a bendita aparecer, né? Quando aparece é bom, né? Mas quando não aparece também, como você falou, é um trabalho, né? A partir do momento que você encara isso como um trabalho, que nem eu ouvi hoje na minha reunião do doutorado, né? Teve hoje a primeira reunião. E o professor falou assim, ó, não tem outro jeito, é sentar a bunda na cadeira e estudar. E para fazer poesia, fazer qualquer coisa, é sentar a bunda na cadeira e fazer, né? Não vai cair do céu ali no seu colo. É. Então, que bom se a inspiração vier, mas se ela não vier também, vamos sem ela, né? Vamos fazer ela surgir no meio do caminho aí. Eu já Ô, vou, Ju, eu vou te atropelar um pouco, Francine, e já falar sobre Nova sobre ela, né? Porque tem a não, ver. eu ia puxar, não precisa me atropelar, que eu vou puxar sobre isso. Nós estava aqui falando sobre os seus outros trabalhos, mas sim, vamos falar sobre o seu livro autoral, que é o Novas sobre Ela. Eu já estou colando aqui, pessoal, eu já colei antes, mas eu vou colar de novo aqui um comentário, né, sobre o financiamento coletivo do livro novo da Ju, que é esse que a gente vai falar agora. Depois vocês anotem aí, e para vocês poderem olhar lá e conhecer. Mas, Ju, conta pra gente então sobre o Novas sobre Ela. É que tem bastante a ver com essa questão da inspiração, assim. Eu tinha. Bem, tudo começou quando eu li uns poemas de um rapaz aí. Eu vou falar o nome e sobrenome da pessoa, porque eu digo assim, é uma afronta, mas a afronta não é diminuir a outra pessoa, tá? Mas é um poeta, porque eu acho que muita gente deve conhecer, que é o Isaac Magliese. Ele escreveu um livro chamado Notas sobre Ela. Entenderam? O nome do livro dele é Notas sobre Ela. E era aquelas coisas, eu não lembro nenhum poema dele, não gosto muito dessa. Tem outras coisas que ele escreve que eu gosto, então quer dizer, não é uma coisa pessoal com ele. Mas eu ficava sempre muito assim, e ela, sei lá, ela é assim, ela é diferente de todas. Aquilo me incomodava e eu não conseguia entender por que me incomodava. Aí um dia, eu lembro que eu estava fazendo a minha comidinha super colorida, eu olhei para aquela comida e pensei, meu Deus, alguém vai dizer que eu sou exótica. Mas ninguém tá sabendo que eu faço isso porque eu gosto. Isso não é um poema esquisito. E aí saiu. O que você acha? Nela exótica? Ela faz porque gosta. É um poema, assim, que ele é bobo. Ele é bobo. Olha, eu não vou dizer que Nova sobre ela não seja bobo. Ele é bobo. A ideia dele é ser bobo. Mas pegar essas coisas bobas que fazem super sucesso na internet, daí a gente sai do Isaac Maguese e vai para toda uma estética da literatura e da MPB. A gente não vai ficar só nele.
e de colocar a musa como diferente das outras. Só que eu comecei escrevendo sobre uma coisa de eu ser vista como uma pessoa, sei lá, diferente, e na verdade é uma coisa que é minha. Eu não tô afim de, ai, que as pessoas me achem exótica. Eu tô afim de fazer as coisas que eu gosto. E assim como eu acho que é com quase todo mundo, né? Talvez tenha gente que não, né? Mas é assim com quase todo mundo. Então, essa afronta começou com esse poema. E eu devo ter feito esse poema 2 anos atrás, por aí. Não é muito novo. Aí, quando abriu a chamada, daí eu fiz 6 poemas nessa série, que é a microsérie. Então, você tem que falar devagar. Quando você for falar da chamada, você explica o que é essa chamada. Não, mas aí tem esses 6 poemas pequenininhos, eu postei, as pessoas gostaram, tal. Esqueci da história. Nunca mais tinha pensado nisso. Quando teve a chamada, no ano passado, o que foi a chamada? Com a publicação dos 2 livros, do Quem Dera o Sangue Fosse Sol da Menstruação, isso gerou uma chamada para autoras individuais, ou duplas, ou coletivos, para publicarem livros com temática feminista. E aí essa foi a chamada que saiu no ano passado, final do ano passado até início desse ano. E aí quando surgiu essa chamada, eu, a Neise e a Dani, que somos as autoras de Curitiba que estavam no Sangue 1, que nós temos lá um grupinho ali, a gente começou a falar, nossa, a gente podia fazer um coletivo, vai aceitar de coletivo, a gente podia fazer um coletivo. Assim nasceu algo que é muito importante, a Fran também faz parte, tem outras pessoas aqui que fazem parte, porque eu nem conheço todo mundo, tá? Confesso que eu não conheço todas, que é o Vozes Escarlate, que é o coletivo que nós construímos com pessoas de 4, 6 estados, nem lembro quantos estados mais tem, mas é gente pra dedéu, assim, mulher pra dedéu de tudo que é lugar do país. De tudo que é idade, de tudo que é... Enfim, de tudo que é lugar, de tudo que é jeito, de tudo que é tipo, de tudo que é coisa que faz, porque algumas são de artistas, outras são poetas, outras são só poetas e artistas também. Enfim, juntou tudo e é uma mistureba muito boa. E nós começamos a fazer isso para a publicação como coletivo. Aí foi uma confusão. Agora imagina tudo isso no meio do Natal e do Ano Novo. Foi uma confusão. A Fran que não me deixa mentir aqui. Dani, Ana, Neus, Mandy, que também não me deixa mentir aqui. E aí foi aquela confusão, mas deu certo. A gente conseguiu submeter. Nesse meio tempo, eu pensei, não, mas eu vou submeter algo solo também. Vou fazer algo meu. A minha primeira ideia... desde o Sangue eu estava organizando até os poemas que restaram, os poemas que eu mandei para a segunda antologia que não entraram também. Eu estava organizando tudo isso para fazer uma outra publicação com poesia só feminista, assim, mas mais livre, né? E que eu ia chamar de Outras que Vão com as Marias. E era para ser isso. Só que eu não estava convencida. Eu não estava gostando daquilo. Aí, assim, era até dia 10 de janeiro desse ano para escrever. Dia 5 de janeiro eu mudei de ideia. 5 de janeiro eu pensei, eu vou mandar nova sobre ela. Pode ser plaquete, que eu tava com problema do tamanho, né? Porque eu achava que ela não era, Outras que Vão com as Marias não era grande o suficiente. Vou mandar nova sobre ela. Ah, mas só tem 6 poemas. Meu Deus, é muito pouco. 6 poemas é muito pouco. Mas não falava nada ali na chamada de tamanho, né? Eu, tá, vou fazer os 6. Vou fazer mais um. Fazer mais um. Fazer mais um. E aí viraram... Deixa eu ver, pra não mentir quantos são. Hoje eles são 19. 20, na verdade. Porque tem um que é número 0. Porque eu botei todos eles no algarismo romano, porque eu gosto. Porque eu gosto. E daí o primeiro eu não sabia, mas ó, vai uma informação super inútil pra vocês. Ou útil, né? Quem gosta. O poema, eu botei o poema 0. Mas como é que é 0 em algarismos romanos? Eu não sabia. Eu tive que pesquisar. Aí N, que é nulo. E é uma das que eu acho mais engraçadinhas. E ela é pra ser engraçadinha mesmo. E olha só, pra te ver como não fica no Zac Maguiese, não. Eu vou pro Chico Buarque, eu vou tacar de Chico Buarque agora. Ela é dessas mulheres que só dizem sim a si. Sobretudo ao dizer a ele não. Oh, que legal! Esse é o poema 0. Já começou arrasando já. Ele não. Não, o 0 provavelmente foi o último a ser escrito. Eu não lembro agora exatamente se ele foi o último, mas eu acho que ele foi o último.
a ser escrito. Porque eu queria uma coisa que abrisse, assim, tipo, cara, é isso. O que vocês vão ver agora é isso. E assim, um poema ia gerando outro, e daí eu olhava alguma coisa, via alguma coisa, nossa, isso tem que gerar um poema. Até a música do Charlie Brown Jr. virou duas músicas do Charlie Brown Jr., se não me engano. Cadê? Agora. Quem gosta de Charlie Brown Jr. aí vai gostar ou não disso, tá? Ela não é do tipo de mulher que se entrega na primeira, mas apoia quem o queira. Foi improviso, foi horrível. Ela não é do tipo de mulher que se entrega na primeira, mas apoia quem o queira. E Oh, aí, daí, adorei. assim, ela é mulher de verdade, que essa música continua, ela é mulher de verdade. Ela é mulher de verdade, dizem. Por isso ela acredita em todas. E aí começou como uma brincadeira, uma afronta mesmo. Só que daí eu vi que à medida que eu ia fazendo as coisas, a coisa que eu mais queria significar é, talvez a minha busca pessoal, que eu espero que isso ecoe em outras mulheres, pelo amor de Deus, de tô nem aí pra não ser a única, a musa ou a única mulher que faz alguma determinada coisa. Não, pelo contrário. Eu quero mais é me parecer com as outras, eu quero mais é estar no meio de outras mulheres. Eu quero mais é ir com as outras. Aí que eu vi quanto nova sobre ela tinha a ver com as outras que vão com as Marias. Que inclusive não tinha nenhum poema sobre isso. Que eu queria falar sobre isso, como fazer parte de um coletivo de mulheres feministas me fez me sentir diferente, mais pertencente a alguma coisa. Quando eu mudei para Curitiba, eu praticamente só tinha amigos homens. E foi uma coisa que eu sempre me sentia muito deslocada. Eu tenho poucas amigas mulheres. E eu acho que a gente vive permanentemente nessa questão de amizade feminina não é verdadeira. A mulher está sempre competindo. Cara, eu trabalhei muito tempo entre homens, eu tenho muitos amigos homens, eu te digo, não é diferente de amizade com homens. Muito pelo contrário, às vezes a rivalidade de um homem com outro homem, de um homem com a mulher, então nem se fala, é muito maior, assim. Então, pessoas, seres humanos são assim, seres humanos são competitivos. Não acho que amizades de mulheres são piores. Eu só acho que nós somos forçadas a não confiarmos umas nas outras. E isso é uma coisa que eu, digamos assim, eu sempre combati, eu sempre discuti muito com mulher por causa disso, porque eu digo assim, assim, ó, se você acha que uma mulher, você não deve confiar numa mulher, então por que eu devo confiar em você? Começa por aí. Eu já começo a achar assim, se eu, talvez seja poliana, assim, que eu acho que as mulheres são confiáveis, é porque eu acho que eu sou confiável, pelo menos, né? Eu acho. Mas eu acho que a gente tem que começar essa busca por nós mesmos. E me descobrir num coletivo feminista de mulheres diferentes, de mulheres diversas, de ideias e de perspectivas diferentes, e ainda acho que é pouco diferente, a gente pode ser mais ainda. Eu acho que me colocou muito nessa perspectiva de me sentir melhor, de que esses coletivos me fazem me sentir melhor do que outros lugares, de que outras pessoas que dizem que mulheres não são confiáveis, que, sei lá, homens aquilo, jovens isso, brancos isso, negros aquilo, todo mundo que julga, pré-julga uma pessoa por qualquer motivo que seja. Eu acho que todos nós somos bons e ruins em determinados aspectos, só que eu acho que a gente só constrói uma sociedade diferente a partir do momento que a gente se dispõe a ser diferente. E, enfim, eu não sou nenhum bastião da moral, dos bons costumes, não vou formar uma igreja, tá, gente? Pode ficar tranquilos, não vou formar uma igreja. Mas eu acho que a minha afronta tem muito disso, de mostrar o quanto eu tenho de ruim e de incapaz e de não conseguir diversas coisas, mas quanto eu tento e quero que outras pessoas tentem fazer diferente também. E com as outras. Não quero mais ir com as outras. É muito legal isso que você fala, né, Ju? Porque até que a gente está nesse. Ainda foi ontem, ainda o Dia da Mulher, né? E graças a Deus que hoje em dia a gente vê mais esse movimento, como você falou, porque foi uma coisa que a gente cresceu, né? Pelo menos eu cresci muito com esse pensamento. Mulher não pode, né? Não pode ter amiga mulher, melhor ter amigo homem, porque amiga mulher não dá certo, não sei o que, sempre aquela competitividade, assim. E eu vejo que isso de uns tempos para cá, né, ainda bem que está mudando, está melhorando, como você falou, né?
os coletivos, na verdade, quando a gente se junta, é que a gente consegue muitas vezes perceber mais a nossa individualidade, né? E que bonito que é a gente trabalhar a individualidade na coletividade, fazer essa pluralidade mesmo de vozes, né? Eu acho que só enriquece, como você disse, né? Vamos umas com as outras, uma subindo, puxando a outra para ir junto, e vamos lá. E quanto mais mulheres estiverem aí fazendo poesia, fazendo música, publicando seus livros, é melhor para todas, né? Então, você deu uma amostrinha aí do que é o Novas, e vamos falar então para o pessoal que esse livro, gente, ele está em processo de ser feito, mas ele está num processo de benfeitoria. Então, ele só vai ser produzido se a Ju conseguir alcançar a meta ali, né, Ju? Então, a gente gostaria também de vocês que estão aqui assistindo essa live, quem vai ver o vídeo depois também, se você gostou de tudo isso que você está vendo até agora, né, das poesias da Ju, se você quer apoiar a autoria de mulheres, apoie a benfeitoria da Ju, pode ser com qualquer valor, eu estou colocando aqui de novo. E nessa benfeitoria você pode receber o livro, né? Dependendo do valor, você recebe o e-book, dependendo, você recebe o livro impresso. Se você amar muito a Ju, você recebe os livros autografados. Então, as recompensas de 150 e 200 reais são muito boas, porque além do livro, do Nova Sobre Ela, você leva 2 a 3 livros a mais ainda da editora Urutau. Então é imperdível, gente. Tem muito título bom na Urutau. Assim, eu tenho vontade de comprar todos. Eu tenho vontade de comprar todos, até porque estão trabalhando muito com poesia africana, que é incrível, assim, que eles usam um português diferente, assim, eu acho incrível. Tem muito autor brasileiro, novo. Tem muita gente que me apoiou aqui também já devo agradecer, assim, as que eu tô vendo aqui, a Neise, a Ana, a Laura, a Dani, a Déia tava aí também, mas não sei se ela tá ainda. Gente que já apoiou ali, mas sempre dá espaço para mais. Hein? E a partir de amanhã, dia 10 até o dia 15, só entre 10 e 15, tá, gente? Porque só tem 4 livros. Eu tenho 4 livros do sangue ainda. Então, quem apoiar de 150 a 200 reais, além dos livros que a Urutau vai passar ali pela benfeitoria, eu mando o sangue para cá, para casa da pessoa. O primeiro, tá? O vermelho só que eu tenho. Esse aí. Eu mando mais esse. Então, assim, imagina, 200 reais. É 3 livros. Leva o meu mais 3 e mais o sangue. São 5 livros por 200 reais, cara. E mais o cartaz ainda. Tem mais o cartaz. Tá bem bonito também. Então, apoiem. Nós estamos em pouco mais de 30% da meta. Tem 15 dias ainda. Gente, vamos lá. Vamos fazer poesia revolucionária feminista acontecer. E também tem uma. E não é só isso. Eu sempre quis dizer isso. E não é só isso. Todos os apoiadores, todos, se não cumprir antes do dia 25, vou cumprir depois, tá? Vão ganhar poesias, videozinhos maluquetes feitos por minha pessoa, com odarinha, com um lacinho no cabelo e bom senso crítico, como diria Manu Gavassi. E eu fazendo poeminha pra você. Tenho 2 poemas prontos, não vou dizer de quem, que já estão. Fran já ganhou dela, Neise já ganhou dela, Dani já ganhou dela. Quem mais que ganhou? Eduardo, que não tá aqui, mas já ganhou dele também. Foi o único ele até agora. Faltando representatividade masculina. Os homens têm que mostrar que valorizam mulheres, não é da boca pra fora. Então, só fiz ele até agora, porque só tem um ele até agora. O resto é só mulher. E vou continuar fazendo poema das mulheres todas, né? Então, quem não ganhou poema ainda, gente, espera, que daqui a pouco tem. E todo mundo vai ganhar, e eu vou botar os vídeos todos lá. Os vídeos dos poemas, tá? Que eles vão divididos o poema nas imagens. Pode baixar, pode... a Neise já ganhou. A Neise foi a primeira, inclusive. Maior e vacinada. Eu ganhei. Eu tava só esperando o meu poema, né? Que eu vi o da Neise, daí ai meu Deus, eu quero o meu também, porque fica muito legal mesmo. Ô, Ju, na verdade, eu queria fazer na ordem dos apoios, mas não rolou. Porque acaba assim, uma pessoa me fala alguma coisa, nossa, ali saiu, né? E da Neise foi. Da Neise não foi nem algo que a Neise falou, coitada, não tem nada a ver com ela, inclusive. Mas uma amiga minha tomou vacina.
e falou assim: eu sou maior e vacinada. Eu achei incrível. Eu pensei, meu Deus, a Neise é maior e vacinada. Aí eu comecei a pôr em cima disso, depois pensando em várias coisas que a gente já tinha falado. E Ana, você vai chegar, pode ter certeza. E aí, várias coisas que a gente tinha falado, só que daí, às vezes, assim, eu falo com alguma pessoa, daí a pessoa me dá uma deixa, eu já fico, já sei o que escrever para essa pessoa. E, e é engraçado, assim, eu faço sobre o que eu conheço das pessoas, tem gente que eu não conheço tão bem assim. E é engraçado que, querendo ou não, essa ideia nasceu com a Francine. Eu já falei para ela até que quando ela postou que foi aprovada, eu não sei porque eu fiquei com essa ideia na cabeça, mas não trabalhei diretamente sobre isso. E aí essa ideia veio com essa fala da minha amiga, ele falando do Uma Hora Vacinada. E geralmente são essas deixas, assim, essas coisinhas pequenas que as pessoas falam, que eu fico assim, nossa, mas isso aí tem uma coisa da pessoa ali, né? E aí foi assim com o da Larissa também, que foi segundo. E o da Francine tem um negócio da artista de cinema só porque é cine. Mas eu achei muito divertido, assim, até porque assim, a literatura tem essa coisa assim, de artista de cinema e tal. E engraçado que assim, parece que eu começo a escrever, pra ver como a expressão é louca, né? Eu sento, não, vou escrever sobre isso. E aí a coisa acaba acontecendo e eu fico, nossa, pior que tem a ver com essa pessoa mesmo. Eu não sabia que era tanto assim, né? E eu vou ver se eu consigo postar um hoje. Eu só vou dar uma dica. A pessoa desse poema, que eu não sei se eu vou postar hoje ou amanhã, a pessoa desse poema está assistindo essa live. Uhul, Sério, não sei se eu vou postar hoje ou vou postar amanhã. Mas a pessoa me falou uma coisa um dia que eu fiquei, meu Deus, não tem poucas coisas que são tanto essa pessoa quanto isso. E aí legal, vamos ficar e eu fiquei assim, isso vai sair um poema bom. E eu só não sei, depois depois eu escrevo sobre isso. Eu escrevi alguns dias depois até. Não foi direto. E aí, assim, eu acho muito divertido, assim, de como essas inspirações saem, como esse processo sai. E foi muito divertido, assim, tanto que, olha, a Urutau tá aí ainda. Hoje Dá vontade de desculpa. Eu só dizer assim, dá vontade de fazer 3 volumes aqui. Senão eu tenho medo que o Instagram corte a gente aqui. Obrigada por assim. Eu prometo que nas próximas vezes eu tento ser mais concisa. Não, foi ótimo, gente. Eu quero agradecer. Então, vai pensando aí nas suas considerações finais. Eu quero agradecer todas as pessoas que participaram aqui, né? As que ficaram essa 1 hora, as que passaram por aqui. Meus amigos, seus amigos, outras pessoas que quiseram prestigiar, né? Agradeço muito. E, gente, vamos fazer esse livro sair, vamos fazer esse livro acontecer, vamos divulgar a autoria de mulheres, vamos ajudar aí essa benfeitoria, que vai ser um presente para a Ju, que vocês vão estar dando, e para vocês também, porque vocês vão receber, né, os livros, vão receber os presentes, vão receber, quem sabe, a poesia da Ju, né? Então, vamos aí dar as mãos e nos apoiar. Ju, suas considerações finais, então? Ai, muito obrigada, Francine. Todo mundo que assistiu aqui. Lembrando que além de apoiem Nova Sobre Ela, apoiem literatura feminista, independente do Nova Sobre Ela, né? Lendo, seguindo mulheres poetas. E preparem-se que logo, logo a gente vai ter mais uma, que vai ser aquele do coletivo que eu falei lá no início. A gente vai ter uma publicação também do Vozes Escarlate. Tem muitas meninas aqui que fazem parte. Mas fiquem atentos ali nas minhas redes, né? @LopesLazuli, aqui no Insta da Francine, no @Vozes Escarlate também. Fiquem atentos que também lá tem sempre poesias de várias autoras. Sigam as autoras, sigam algumas, não sigam outras, sigam todas, o que vocês preferirem. Mas o importante é a gente estar nesse movimento, apoiando apoiando a arte feminista, apoiando a arte e principalmente, se possível, apoiem arte de mulheres pretas, de mulheres trans, de pessoas de todas mais diferentes de vocês possível. Porque a gente tem que buscar a diferença, a gente tem que se comunicar com aquilo que a gente não entende. Porque a única maneira da gente se aproximar
e multiplicar qualquer coisa é se aproximando daquilo que a gente não entende. Em vez de ficar de braços cruzados e dizendo, não entendo isso. E é só assim que a gente vai construir um país e um mundo diferente, né? O Brasil, a gente tem, eu acho que a gente tem que ter muita fé num país que sempre foi conhecido por ser um país plural e tá na hora da a gente se orgulhar e fazer isso valer, né? Exatamente, Ju. Fechou então com chave de ouro. Obrigada a todos, pessoal. Depois essa live vai ficar disponível. Vou pedir para quem puder compartilhar depois essa live. Marque nos amigos. Vamos fazer essa live girar ainda depois, né? Ainda tem alguns dias aí para rolar esse financiamento coletivo aí da Ju. Então vamos fazer esse movimento e vamos aí de mãos dadas. Um beijo para todas. Sigam aí as redes, como a Ju falou, né? A Lopes Lazuli, sigam o Vozes Escarlates, tem a Marianas também, tem a Senhora Literatura, e vamos lá, sigam todos. Tchau, gente. Ah, Obrigada, Ju. obrigada.